Tarde, bem-vindos e bem-vindas à nossa Arena Expo Talk. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Lembrando que esse espaço ele foi criado para muitos insights do varejo, troca de experiências, informações sobre tecnologia e principalmente falar sobre o mercado de franquias. Comigo hoje está o Sidney, CIO da Taco. A Taco é uma empresa super renomada do varejo carioca, super referência na moda, seja masculina, infantil, feminina também. E vale lembrar a todos que o nosso Talks está sendo gravado e ele vai passar nas nossas redes sociais da Lynx e, inclusive, vai estar todo o conteúdo no nosso podcast Pod do Varejo, no YouTube e também no Spotify. Bom, pessoal, antes de mais nada, queria falar um pouquinho que a Taco é nosso cliente há grande tempo e o Sidney é um grande parceiro nosso. E eu queria trazer, Sidney, um agradecimento por você estar aqui hoje com a gente. Seja super bem-vindo e conta um pouquinho pra gente a sua história, a sua trajetória dentro do segmento de varejo e para o público também, por favor. Tá bom. Eu também agradeço a oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa empresa que já foi minha casa durante um bom tempo, tá? Não sei se você sabe, mas antes de você nascer eu já trabalhei na Lynx. Muito bom. Trabalhei na Lynx aqui em São Paulo, passei pelo suporte, treinamento, desenvolvimento. E fui convidado pelo Menache para abrir a unidade do Lynx lá no Rio de Janeiro. Tá? Então eu trabalhei um bom tempo lá também. E aí, em 2007 para 2008, eu tive a oportunidade de conhecer o Roberto Jataí, onde eu assumi a direção de TI na época da Animale, e depois a gente construiu o Grupo Soma. Eu acho que todos aqui conhecem o Grupo Soma. Então, eu tive também o prazer de passar por lá durante 11 anos. E meu orgulho lá do Grupo Soma é que o time que eu formei está lá até hoje. Até quando eu saí em 2019 para empreender, eu expliquei para o Roberto, Roberto, eu estou saindo, mas não precisa contratar ninguém para o meu lugar, o time vai rodar, e o time está rodando lá até hoje, né? E aí, a partir de 2019, eu comecei a montar 2 startups, então sou sócio de 2 startups. E durante a pandemia, eu acabei trabalhando em hospitais, fazendo consolidação. E já no finalzinho da pandemia, eu tive o convite, muito feliz, do Marcos Vaz, que é o CEO da Taco, para a gente fazer uma reestruturação na área de tecnologia, né? Então, na época, a gente tinha uma reestruturação para fazer, uma transformação digital para fazer, tinha um software alemão para a gente também estabilizar, e a gente fez a primeira etapa, né? Deixamos o ambiente estabilizado, toda a parte de integração também estabilizada na Taco. Mas depois vem os desafios. A gente que vive aqui no nosso Brasil tem uma criatividade fiscal imensa, né? A gente tem que ser ágil, né? Então, a gente viu a oportunidade de consolidar toda a parte sistêmica da Taco com a Lynx. Então, nós tiramos o RP alemão antigo, a gente consolidou com a Lynx. A gente fez essa virada agora em janeiro. Então, toda a nossa operação está rodando dentro do Lynx. E sobre a Taco, é uma empresa também que eu aprendi a me admirar muito, né? Primeiro pela sua história. A Taco está completando 40 anos. Uau, bastante tempo. Ainda mais, por exemplo, no Brasil, onde a gente vê uma taxa de empresas que acabam não resistindo, né? A gente vê uma empresa de moda que está ali consistente, porque é outra palavra também que eu vejo muito latente na Taco, a consistência. Ela está ali há 40 anos, e se a gente olhar mesmo a história mesmo da Taco, do ponto de vista de vida, vai remontar quase 100 anos, né? Porque a Taco ela veio da Casa Tavares, que começou lá em 1938. Então o background de moda e de história assim é muito forte ali dentro, né? E outra característica da Taco que eu me admira muito é o lema dela, né? Que é todo mundo todo dia. Se você chega na Taco hoje, você vai pegar uma calça jeans que é sensacional, só que de vários modelos. Vai ter a calça jeans reta, a slim, vai ter um pouco mais confortável. Para garotada hoje que quer calça bag, vai ter a calça bag também. E, por exemplo, do ponto de vista de malhas, por exemplo, na Taco a gente tem uma malha peruana de verdade mesmo. Então a qualidade é sensacional. Eu vejo muito isso já vindo do próprio dono da empresa, o Marcos Vaz, o CEO. Ele veio de toda, já, acho que junto com o pai dele, né? Ele tem uma mão muito forte na parte da qualidade do produto. E isso eu acho muito sensacional. Então, pode falar. Muito legal. Eu acho que é uma história inspiradora. Sim. Quando a gente vê tanto tempo no mercado, tão forte, fortalecido, e quando a gente olha o que vocês vêm construindo, né? Também a presença de vocês aqui na ABF, o crescimento de vocês. Hoje a Taco está com quantas lojas, Sidney? Hoje a Taco, somando próprias e franquias, a gente tem cerca de 120 lojas no Brasil inteiro.
E deve ser super desafiador para vocês, tanto com loja própria quanto com loja de franquias, pensar nessa jornada do cliente, pensar nessa parte de fidelização, pensar nessa parte de qualidade dos produtos. Como que vocês olham para isso hoje, pensando muito no crescimento que vocês estão tendo hoje de lojas, para manter essa essência, essa história presente na marca de vocês? Começa primeiro com uma consistência de dados, tá? Então, ou seja, esses dados têm que estar consistentes, os sistemas têm que estar consistentes. Não adianta ter omnicanalidade se os sistemas não funcionam, né? Ou se não tem dados para a gente saber como começar. Então, nós somos felizes com essa parceria com a Lynx, tá? Então, a gente usa o Reshop para ter todo o processo de pontuação com os nossos clientes. Os sistemas, tanto de lojas próprias quanto franquias, são os mesmos sistemas. A gente fez recentemente também todo um processo, até de readequação contratual, né? Por exemplo, é um desafio quando você tem franquias, principalmente quando uma franquia mais nova tem um contrato diferente do franqueado mais antigo. Então, o pessoal da Lynx também foi muito assertivo a gente refazer todo esse processo contratual, trazer uma base, trazer segurança para as franquias. Em relação à franquia na Taco, outro ponto também que eu vejo muito importante é a consistência da empresa. Existem muitas empresas que são felizes como franqueadoras, mas elas têm muitas franquias e pouquíssimas lojas próprias. Não é o caso da Taco. A Taco ela tem mais lojas próprias do que franquias. Então, o dia a dia que a gente tem no varejo, desafios, as dores, a Taco ela resolve mais rápido, porque ela sente a dor mais rápido, resolve aquilo dali e, consequentemente, a franquia também tem. E eu vou falar muito a questão da consistência, tá? Por exemplo, a Taco está aí há 40 anos. Nós temos lojas que estão há décadas no mesmo local. Que legal. Seja, então, não tem aquela transição, aquela volatilidade. Então, as lojas estão ali. E, de igual modo, franquia. Nós temos franqueados que estão conosco há décadas. Geralmente, no mercado de franquia, você tem lá uma substituição, aquela franquia foi para outra pessoa. Não, os nossos franqueados são consistentes. E isso traz uma segurança para outra pessoa que quer investir também na Isso é crescimento com consistência, isso né? mesmo. Saudabilidade. Acho que um dos pontos de vocês também terem lojas próprias é vocês conseguirem muito sentir a dor de quem está na ponta, entender como que funciona de fato a loja física, o ecossistema e, principalmente, estar junto com as suas franquias para apoiar nesse crescimento, né? Perfeitamente. Hoje, como que funciona essa parte de quando vocês querem testar algo novo, uma experiência nova em loja? Como que hoje é feita essa parte de organização e para expandir depois para as franquias? Tá. Primeiro, nós testamos realmente nas nossas lojas próprias. A gente costuma fazer um laboratório. Como a gente está fazendo, a gente fez isso com o Smart POS, lembra? Sim. Nós estamos com o Smart POS, vamos pegar 2 lojas próprias, geralmente lojas próximas da gente, até do nosso escritório, né? Aquilo está consolidando, a gente expande para as próprias, está indo muito bem, a gente tem segurança agora para passar para as franquias. A gente costuma fazer essa metodologia. De igual modo foi com o Reshop. A gente testou um grupinho de lojas, consolidamos na rede própria inteira. Está funcionando bem? Está dando resultado? Vamos passar para as franquias. Esse é o modelo que a gente tem feito. E hoje vocês estão com alguns modelos diferentes de franquias, certo? Tem as Sim. franquias com loja grandes e agora a gente vem do projeto de vocês de Taco Light. Explica um pouquinho o que é o projeto da Taco Light. Explico sim. Nossas lojas, se você observar no shopping, são lojas bem expressivas, né? E, por exemplo, quando a gente vê o nosso Brasil, que também é muito grande, mas existem cidades que talvez não caibam uma loja daquele tamanho, né? E uma maneira da gente expandir, além do e-commerce, que a gente já tem todo o processo de omnicanalidade, a gente entendeu que ter uma loja que tem um espectro um pouco menor, ela faria sentido. E a gente está chamando isso de Taco Light. Então, por exemplo, lembra que eu falei que a gente trabalha muito com dados, Sim. toda a parte de análise? Então, a gente consegue entender, dentro do mix extenso que a gente tem dos nossos produtos, a gente consegue destacar, por exemplo, desse mix extenso, para uma loja com tamanho menor, qual seria o mix mais assertivo, que vai continuar tendo taco todo mundo todo dia, mas que encaixa naquela loja menor. Então, isso a gente vai conseguir atingir um investidor que, às vezes, numa loja, numa cidade tão distante, que, às vezes, não tem uma população também tão grande. E também a gente acaba abrindo mais market share, né? Então, acho que vai ser bom para todo mundo.
Claro, e eu acho que um diferencial para isso, para saber onde abrir a Taco Light, o que precisa dentro dos produtos, né? Qual vai ser o portfólio dessa loja? A essência é ter dados, gestão Sim. de dados. E como que funciona essa parte de gestão de dados, de franquias e lojas próprias, entendendo os seus canais de vendas, inclusive olhando o e-commerce? O que hoje vocês têm de cultura e inclusive de ferramentas para olhar esses dados e tomar essas decisões? Tá. Primeiro começou com a unificação dos sistemas, né? Nós temos uma única vertical de sistemas que está baseada na Lynx. Começa por aí. Bacana. Então nós temos um banco de dados único, tá? Outra cultura interessante na Taco, por exemplo, nas reuniões de gerenciais, reuniões de diretoria, se alguém chega com uma planilha e essa planilha não veio da nossa fonte de dados, do nosso BI, essa informação é desconsiderada. Ou seja, então, já existe uma cultura de dados centralizados, tá? E esses dados começaram com essa unificação, com a medição, ou seja, tem os testes disso, a gente tem time lá dentro para fazer toda a validação desse processo. E outro ponto importante, por exemplo, que eu te falei do Marcos Vaz, que ele tem Sim. o nosso CEO, ele tem um dedo ali para ver a qualidade e também tem o dedo para ver os números, é impressionante. Se tem alguma coisinha que está fora, ele pega muito rápido, né? Então o pessoal tem que ser muito ágil nessa preparação, mas a questão da unificação foi onde a gente começou e é a base de tudo. Então, eu acho que a gente pode resumir aqui que a consistência de um crescimento saudável vem através de você ter unificação de sistema e um sistema que já te atende de ponta em ponta para gerar dados e vocês conseguirem gerir e daí pensar em expansões, em crescimentos cada vez mais sustentáveis. Sim. É incrível essa cultura, eu acho que isso é muito legal ver. O crescimento que vem sendo da Taco e também a evolução que vocês estão tendo. E daí, quando a gente fala sobre expansão e crescimento, fala um pouquinho da presença de vocês aqui na ABF. O que vocês têm de planos para as franquias, para quem pensa em abrir uma franquia Taco? Conta um pouquinho também. Perfeito. Estamos aqui presentes na ABF, né? A gente está muito feliz, está participando dessa edição. E um dos itens que eu acho fundamentais para uma pessoa que quer investir na Taco, tem a questão que eu já mencionei antes, que é a questão da consistência. Consistência, história e segurança. Ou seja, não tem um curioso conduzindo esse processo, né? A gente tem franquias que estão há décadas conosco, estão há décadas no mesmo local, os produtos são ótimos. E tem outra questão, além do produto ser ótimo, o preço é muito justo. Existe um cuidado muito criterioso para que esse produto ele consiga conversar com o que a gente diz que é para todo mundo todo dia. Assim, eu não posso falar todo mundo todo dia e o preço não está fora da realidade, né? Então, essa preocupação é muito interessante dentro da Taco. O outro ponto também que a gente procura ter qualidade, né? É a questão dos sistemas, né? Aquilo que eu falei para você. Quando a gente fala de omnicanalidade, por exemplo, né? Se você olhar uma loja da Taco, você vai ver que a loja é super arrumada, né? É uma característica da Taco, a loja é super arrumada. E ela é grande, né? Isso. E aí, o que a gente tinha há um tempo atrás? O vendedor, ele estava vendendo. Se o vendedor não estivesse vendendo, qual é a atribuição dele? Deixa eu manter essa loja arrumada. Pós-pandemia, esse fluxo todo, ele deu uma mudada, né? Ou seja, a gente não tem já tanta gente chegando assim numa loja, né? Então, cara, o que a gente vai fazer aqui? Então, vamos mudar o mindset. Se o vendedor não está vendendo, ele vai vender no WhatsApp e depois arruma a loja, né? Então, a gente procura trazer já ferramentas que passam pelos dados, ou seja, não adianta fazer uma omnicanalidade se o meu estoque não está batendo, né? Sim. Senão eu vou bater um pedido ali e no show desse pedido, né? Então, toda essa junção sistêmica, operacional, alinhada à cultura da empresa, eu acho que traz muita segurança para uma pessoa que quer investir na franquia da Taco. E daí uma dúvida aqui, né? Porque você falou sobre vários canais. Sim. No final a gente fala de loja física, a gente fala de e-commerce, a gente fala sobre o WhatsApp. Hoje, como que vocês fazem essa visão de jornada do cliente de vários canais que começam para entregar mais autonomia para o vendedor, para potencializar essas conversões de venda? Por exemplo, a gente está usando um CRM, que a gente já tem uma parceria com o CRM, para ter uma análise melhor do nosso perfil de cliente, tá? Então, essa comunicação, ela tem sido uma comunicação mais assertiva,
tá? Onde a gente consegue analisar ali também essa jornada. Por exemplo, ele está sendo mais impactado na parte digital, não, está sendo mais impactado num pós-venda. Por que pareça, às vezes o pós-venda acaba convertendo mais do que a primeira ida do cliente na loja. E esse é um processo que a gente está consolidando nas próprias e daqui a pouco está totalmente também liberado também para as franquias. Que legal. E hoje você também citou bastante sobre o ReShop, e acho que vale a gente explicar um pouquinho sobre qual que é a estratégia do ReShop dentro da Taco, né? O que hoje ele entrega para vocês como diferencial de fidelização na jornada do cliente? Primeiro, nós temos o cashback, tá? Ou seja, a gente acredita muito na recorrência do cliente, então a gente usa o ReShop com nossa plataforma de cashback, onde o cliente tem essa carteira ali e a gente está sempre em contato com ele, volta na minha loja, você vai ter essa bonificação. Do outro ponto, toda a questão da determinadas promoções, onde a gente traz segurança para a operação, né? Por exemplo, com o ReShop, determinada promoção que eu queira fazer de aniversário, ou então de primeira compra. Por exemplo, nós temos um cartão próprio, né? Nós temos um cartão Taco. Então, você vai comprar com cartão Taco e você vai ter um determinado benefício. Com o ReShop, eu trago uma segurança que o meu operador ele não tem autonomia. Já é todo parametrizado na retaguarda, certo? Então, você chega com o seu cadastro e está de acordo com a adequação desses parâmetros, essa transação vai acontecer com os benefícios que você merece, com a segurança que a empresa também precisa e com a tranquilidade do operador. E aí todo mundo está ganhando nesse processo. Fidelização, retenção, porque traz o cliente de novo na loja, mas com segurança, que eu acho que isso é fundamental para o crescimento sustentável. E daí, Sidney, acho que falando um pouquinho sobre futuro do varejo, lojas físicas, muita gente fala, loja física já não é a mesma coisa, tem que prezar muito por experiência. O que você acredita sobre o futuro do varejo relacionado à experiência do cliente, seja no físico quanto no digital, para melhorar essa retenção, para melhorar a parte de recompra, né? O cuidado com a comunicação é importante, tá? Não pode ser uma comunicação chata, né? Aquela coisa que fica ali massiva. Então, isso eu tenho visto um cuidado muito grande da empresa com esse quesito. Essa geração é uma geração que ela é mais autossuficiente, mais autônoma. Sabe? Cada dia está mais assim, né? Então, a gente já está discutindo o processo do autoatendimento. A gente vai fazer já alguns testes em relação a isso, tá? Com o totem de autoatendimento. A gente tem de outras verticais também já trabalhando já na preparação de RFID. Legal. Tá? A gente está usando também uma parceira para essa iniciativa. Então, e por outro lado, não tem como não deixar de falar de IA, né? Então, a gente tem usado parceiros, que são até parceiros de Israel, no processo de IA, onde a gente consegue calcular um pouco melhor o meu nível de estoque, minha distribuição, meu remanejamento. A comunicação, está começando com a comunicação já num outro parceiro, comunicação com gerentes, supervisores. Então, do ponto de vista de inovação, tem essas frentes acontecendo. Incrível. Eu acho que essa parte de autoatendimento, de você ver as novas gerações, que muitas vezes querem cada vez mais low touch, né? Sim, Tech touch. É um divisor de águas, porque a gente vê também de facilidade, de experiência mais rápido. Hoje, quando a gente fala de entregar algo com qualidade, mas com uma experiência que muitas vezes é mais imediatista, e quando a gente fala da omnicanalidade, o que você vê de grandes diferenciais das lojas se tornarem omnichannel de verdade, da parte de o site fazer parte da jornada de compra, às vezes do próprio físico? O que você enxerga disso? Eu vou te passar uma outra informação da Taco, tá? Tá. No meu e-commerce, apenas 4% é enviado da centro de distribuição. 96% da minha venda e-commerce saem das lojas. Que incrível. Eu sou omnichannel na veia mesmo. Então, ou seja, 96% das suas vendas digitais saem de um estoque de loja. Perfeitamente. E daí, nesse sentido, você querendo ou não, consegue uma maior produtividade na sua loja. Sim. E hoje, para o lojista, hoje, para a parte de produtividade, é sem nenhum problema. Hoje... Sem nenhum problema. E é interessante também para o nosso vendedor, né? Aquilo que eu estava falando, por exemplo, um vendedor está chegando perto do final do mês, ele tem a sua meta para bater,
Então, a gente trouxe para essa cultura digital para a empresa. Eu tenho essa venda física que chegou a um determinado valor, mas eu posso complementar para bater minha meta com minha venda digital. Deixa eu correr atrás da minha carteira aqui. A gente já manda, a gente já municia os nossos vendedores com os contatos que precisa fazer, já os leads já interessantes. Então, a gente já municia com os produtos que os clientes dele costumam comprar, para ele ir atrás e fazer essa venda digital. E é por isso que eu tenho essa venda já também muito omnichannel. E sai mais rápido, né? É mais produtivo também para você, cliente. Isso é o empoderamento do vendedor, né? Isso daí. Ele está na loja, mas ele não está ocioso. Ele vai ter diversos tipos de canais para poder fazer uma conversão de venda. E no final das contas, quanto mais venda, mais crescimento sustentável. Isso daí. Queria deixar aqui aberto se alguém aqui do nosso público tem alguma dúvida. Caso contrário, eu vou fazer aqui uma das finais perguntas. Tá. E que eu acho que a gente fala muito sobre futuro. Sim. E o que você vê de futuro para Taco? Então, o futuro que eu vejo para Taco tem essa questão da gente acompanhar essa nova geração. O que eu tenho visto essa preocupação? Uma empresa que já tem 40 anos. Sim. Assim, mas, cara, a gente tem 40 anos, mas a gente é garoto, tá? E como a gente consegue manter essa atração para a nova geração que está chegando? Uma geração que ela quer agilidade, ela quer coisa simples. Essa geração não gosta de nada complexo. Então, como a gente traz produtos simples, como o atendimento vai conversar de acordo com essa geração, e aí entra autoatendimento, entra o RFID, entra uma comunicação mais assertiva, os sistemas têm que funcionar. Essa geração não tem paciência para ficar esperando em fila, não tem nada disso, as coisas têm que funcionar. Tem que ter Smart POS funcionando. Então, para o futuro, eu vejo esse processo. Omnichannel já é algo já é passado, é um requisito, né? É uma pendência, né? Não é mais uma tendência. E é óbvio, é a utilização de IA. Eu tenho batido muito nessa tecla do IA, mas não no sentido da pessoa ser substituída, tá? Eu falo com outros parceiros, as pessoas que estão começando na área de tecnologia, assim, usa a IA, mas como seu colaborador. Não usa como seu substituto, né? Sim. E aí, então isso tem que ser um trampolim e isso vai ajudar muita coisa, tá? Acho que muito trabalho repetitivo vai ser superado. A gente tem um desafio daí para frente, que é essa reforma tributária. Ou seja, infelizmente a gente vive num país muito criativo nesse quesito, mas a gente está contando com a Lynx também para esse processo, para a gente vencer isso. Porque é uma pena, às vezes a gente podia estar se preocupando apenas com como faço para vender mais. Não, como é que eu faço para me adequar a determinadas mudanças de rendimentos. Mas é o nosso país, por enquanto. Mas a gente tem expectativa, a gente acredita, não é à toa que a gente está aqui na feira, com os leads acontecendo, e essa felicidade de estar participando com você aqui. Sabia que, Sidney, ontem a gente fez um painel sobre reforma tributária, inclusive, e a gente trouxe a Geisa, que faz parte do time da Lynx, que é nossa head de compliance fiscal, que driva todo a nosso time aqui de tecnologia para falar quais são as evoluções necessárias que os nossos sistemas precisam se adequar para estar compliance com as novas regras. E a gente vai passar por um período até 2033, um período nebuloso, um período que a gente vai conviver os tributos antigos com a reforma tributária. Mas as nossas expectativas para depois que essa evolução aconteça e a reforma tributária se concretize em 2033, é que a gente vai ter ainda mais tempo para vender. Que a gente vai ter mais espaço ainda para olhar para o negócio, porque vai simplificar, vai unificar. E acho que uma coisa que é muito legal é que a gente está se preparando muito para isso, então conta com a gente. Acho que essa parceria, essa confiança de a gente estar juntos, inclusive vocês estarem no nosso stand aqui, tem uma lojinha Taco, a gente crescer juntos, vocês nos verem como parceiros tecnológicos e que a gente está sempre aqui para garantir segurança, agilidade e transformação para vocês. Tá bom. Obrigada por toda a parceria, Sidney. Obrigada pela conversa riquíssima e conta com a gente. Eu que agradeço. Um abraço. Sucesso.